como praticar, o que praticar, vocais sugeridos e aquecimentos. É muito comum, ao pegarmos os métodos estrangeiros escritos para trompete, e logo nas primeiras páginas encontramos, abaixo das primeiras lições, escrito tu. Tu. Seria, então, a consoante e a vogal sugerida para que se tocasse. Então, tu, tu, tu. Não, errado. Por que não? Porque a maioria dos métodos são escritos em francês ou em inglês. Tu não é tu. Como não? Tu, em francês, seria mais ti, e não tu. Então, muitos perguntarão, então eu aprendi errado? Com certeza. As nossas 5 vogais já são faladas erroneamente. A, E, I, O, U. Não. A, E, I, O, U. Nós estamos pondo acentos em palavras que não existem acentos. Da mesma maneira, traduzindo para o português, uma palavra que está escrita em inglês, ou escrito em francês. Um dos métodos mais usados para se aprender o trompete é o método Arban, francês. E como você vai ler tu, 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 tu? E por que não? Como ele foi escrito ou concebido? Ti, 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 ti. A vogal vai fazer muita diferença, sem dúvida nenhuma. O tu enrijece demais esses músculos. E esses músculos estando enrijecidos, tudo fica mais difícil, porque você não pode fazer nada na vida com uma tensão ou com os músculos retidos. Um corredor tem todo o corpo relaxado. Você vê que antes de sair correndo, ele balança as pernas, os braços. Aquilo tudo é relaxado. Nenhuma atividade pode ser feita sob tensão, principalmente tocar trompete. E o tu deixa tudo muito curto, sendo que essa vogal também, tanto o O quanto o U, são vogais guturais, estão atrás. Então, se o trompete imita a voz humana, como você vai tocar o trompete usando vogais que estão atrás? Não deve. Por que não deve? Porque elas terão o som fechado, elas fechariam. Vamos ver um exemplo de tocando tu, o que soa aqui. A impressão que eu tenho, a impressão não, a certeza que eu tenho é que eu estou cuspindo no instrumento e não tocando no instrumento. Na verdade, as vogais que vamos usar vai ser A para os graves, E para os médios e I para os agudos. Se você cantar, e a gente às vezes acha, fica um pouco tímido em ter que cantar, todo instrumentista de vocal deveria cantar um pouquinho o que vai tocar. Porque se você cantar, você com certeza não vai errar ao tocar o exercício. Por exemplo, I, E, A. Veja bem como funciona a sua língua. I, E, A. Quando você vai tocar, vamos fazer só no vocal a mesma coisa que eu fiz cantando. Vocês vão perceber as vogais claramente. Com certeza vai facilitar na hora de tocar. Então veja bem. Usando essas 3 sílabas, não só que facilitarão a maneira de tocar, também ajudarão a não deixar nada tenso, duro. E a consoante usada, usaremos os T's, só que usaremos mais os D's. Por que os D's? Porque os D's, a letra D, acoplada a mais a vogal, estamos pondo o apóstrofe só para justificar a consoante. Então, D's pode ser da, de ou di. Nós usaremos 90% de ar e 10% de língua. E com os T's, ele falou, como tocaríamos mais curto? Tocaremos com os T's para ficar mais curto. Então, usaremos 90% de língua e 10% de ar. Eu recomendo aos estudantes, aqueles que se iniciam
ou já se iniciaram, que aprendam os métodos preliminares, a maioria deles usando Ds. Somente quando você começar a formar a sua embocadura com naturalidade, que você deve passar a estudar com os Ts, porque sempre a tendência é ficar um pouco mais rígido. Mas vamos ver com um D. Os estudos preliminares, vamos pensar em estudos com mínimas. Num compasso quaternário, duas mínimas, cada uma valendo 2 tempos. Então, nós teríamos dá, 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 respire. Dá, 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 dá. Estudar o trompete é como você praticar para correr os 100 metros, 800 metros, ou nadar 100 metros, 200 metros, ou correr de bicicleta. É também uma atividade física que você deve fazer pensando estritamente na métrica para que você possa ir desenvolvendo. Se você não pode respirar de 2 em 2 compassos, respire de 1 em 1. Mas não respire 1, depois toque 3 sem respirar, depois toque 2 sem respirar. Não, respire 1 a 1, ou de 2 em 2. Como seria essa lição de mínimas? Seria desse jeito. Primeira coisa, vicie-se a ter uma média ou uma métrica para começar a tocar. Não simplesmente... Não. Marque os compassos. 1, 2, 3, 4. Dá, 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 dá. Marque com o pé, marque na cabeça, conte, mas procure fazê-los sempre iguais. E se você errar já de cara a primeira nota, pare, inicie de novo. Porque se você deixar que o seu ataque, logo que o seu primeiro ataque já saia errado, você não irá viciar a tocar certo. Procure sempre tocar o mais certo possível. Então, como seria? Por exemplo, qual seria a forma incorreta? As notas devem ser iguais. Todas devem soar com o mesmo som. Se você está tocando meio forte, toque tudo meio forte. Está tocando tudo forte? Toque tudo forte. Mas qual seria a intenção de tocar tudo forte? Você vai estudar 10, 15 minutos e vai se cansar mais rapidamente. Procure tocar tudo numa sonoridade cômoda, para que você possa render mais nos seus estudos. Nem muito forte, nem muito fraco. Ou seja, os extremos sempre são muito difíceis. Então, voltando ao nosso estudo. Fizemos em mínimas. Vamos fazer agora em semínimas. Um tempo cada nota num compasso quaternário. Vamos fazer 2 compassos sem respirar. Vamos respirar após o segundo compasso e mais 2 compassos. De novo, agora com o pé. 1, 2. Se você preferir, respire a cada compasso. Fizemos mínimas, semínimas. Agora, colcheias. Precisamos de um compasso quaternário de 8 colcheias para preencher o compasso. Vamos fazer do mesmo jeito, só que agora vamos respirar compasso a compasso. De novo, pensando nas batidas que eu vou contar antes de atacar. 1, 2, 1. Vejam que não ficou corretamente respirar de compasso em compasso. Por quê? Porque eu sou obrigado a cortar a coluna diária e recomeçar, então eu chego atrasado. Então vamos pôr, depois de 8 colcheias, uma semibreve. Aí vamos respirar mais 8 colcheias e uma semibreve. 2, Fazendo essa sequência, você começou com mínimas, semínimas e depois mesclou colcheias com semibreves. A maioria dos métodos iniciam mesclando essas diferentes figuras. Então, dando alguns exemplos. Quando você for estudar, procure estudar devagar, para você poder perceber os seus erros.
Não adianta nada tocar algum exercício de nenhum método tão rápido que nem você consiga perceber os erros que está fazendo. É muito comum, infelizmente, ver muitas pessoas ou muitos alunos fazendo assim. A gente não sabe se é uma escala cromática, se é uma escala diatônica, ou o que seja. Procure estudar tudo devagar, para aprimorar a sua técnica. Voltando a estudos anteriores, vamos mesclar as figuras musicais e fazer alguns estudos básicos que devem ser feitos mesclando mínimas com semínimas e com colcheias. Inclusive, no começo eu pus semicolcheias também. Então veja, estude devagar os estudos preliminares. Se você estava estudando incorretamente, com as vogais erradas, procure praticar as vogais certas. I para os agudos, E para os médios, A para os graves. Use Ds nos seus exercícios. Só use Ts depois que você tiver plena confiança que os seus músculos estão tocando com muita facilidade. Eu vou tocar alguns exemplos técnicos usando Ds, para vocês terem certeza como essa articulação não só é mais fácil de se tocar, como ela dá melhores resultados. Eu vou tocar uma lição do método Arban de 32 compassos, levando a lição A1 e não vou respirar, eu vou tocar até o fim sem respirar, porque o ar eu posso controlar a minha respiração e como é tudo muito leve, eu posso chegar até o fim da lição. Não respirei. Então, veja, é tudo muito leve. A habilidade de tocar o trompete está, sim, em usar as fórmulas, quem sabe poderíamos dizer assim, entre aspas, corretas para se emitir o som. Indo mais à frente a um exercício mais técnico ainda, sempre usando a articulação, a consoante D. Um outro exemplo, mais técnico. Respirei. Então, vejam bem, esses exercícios, nenhum deles foi estudado com essa velocidade. Todos eles foram estudados muito devagar. Voltando a eles, eu os estudei todos muito devagar, para poder aprimorar não só a minha técnica, como pensar exatamente nos lugares que eu deveria respirar a princípio, para depois aumentar a minha capacidade de ar. Então, voltando ao primeiro exercício de todos, e vendo como foi estudado. Respirei. Alguns
Alguns dias depois, respirei essa vez e respirei agora também. Eu procurei aumentar a minha capacidade tentando fazer essa frase do começo até aí, sem respirar. Como seria? Então vejam, é preciso muita prática e muita paciência para ir gradativamente aumentando não só a sua capacidade de ar, como a sua habilidade técnica. Então veja, não queiram subir a escada de 4 em 4 degraus, subam de 1 a 1. Sem dúvida vão conseguir excelentes resultados. Volto a insistir nas vogais A, E, I e nas consoantes D e T. Muitos falam, poxa vida, precisa ser tocado curto. Como seria o staccato? Existe um limite para tudo. Por exemplo, depois de uma semicolcheia, uma fusa, por exemplo, você faz... Aí uma semifusa. Uma semicolcheia. Muito difícil medir todos esses valores. Se você juntá-los e fazendo, no caso, vamos dizer assim, 4, 8, 12, 16 semicolcheias no compasso quaternário, tudo bem. Já a fusa, né? Isso seria golpe duplo de língua. Nós usamos um T e um K. Taca, 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 taca. É um de língua e um gutural, ou seja, de garganta. Esses valores já ficam difíceis de ser medidos. Então, as notas que vocês veem que têm pontos, pensem em T, aí não em D. Mas eu sugiro que vocês pensem, após fazerem os estudos preliminares, com consciência do que está acontecendo. Quanto o trompete é muito baseado em escalas, arpejos, muitas coisas técnicas e que precisam de muita perseverança, paciência e muito estudo para que possam melhorar essas habilidades. Bocais sugeridos. Bocal é uma peça muito particular de um trompetista. Então, sugerir bocais seria como sugerir você comprar um carro de determinada marca que, quem sabe, você até não goste. Mas existe uma certa métrica ou uma certa tendência na escolha dos bocais. E eu aconselharia aqueles que se iniciam no trompete a usarem os bocais médios. Esses bocais seriam da marca Bach, 7C, 6, 6C, 5C, 5B. Aqueles que já possuem algum tempo de estudo e já algumas habilidades aparentes, que usassem alguns bocais maiores, como 3C, 2,5C, 2C. Mas só usassem os bocais considerados grandes, no caso, como 1,5C, 1C, 1/4C e 1 puro, somente após terem plena certeza de que a sua formação de embocadura e os estudos e o seu adiantamento no instrumento estivesse comprovado e acompanhado por um professor gabaritado a isso. Bocais é uma questão de gosto também. Há pessoas que gostam de furos maiores, furos menores, taças largas, apoios chatos, apoios arredondados. Eu uso um bocal 1C de rosca, eu posso trocar essa parte da rosca, que nós chamamos, uma taça C, um bocal 1C, com uma garganta, que dentro do furo chamaríamos de garganta, uma garganta 22, que é uma garganta que não é standard, é uma garganta feita especial. Existem gargantas maiores. A garganta standard é 26,
um pouco maior, 24, a minha é 22, existem gargantas 20, 18, são enormes. Isso depende do trompetista, como ele se adapta. Eu sugeri esses tamanhos de bocais aos alunos, porque é uma coisa que sempre me perguntam, quais os bocais sugeridos? Na verdade, o bocal é uma peça muito particular a todos nós, e na qual você melhor se adaptar, seria ótimo. Não recomendo aos iniciantes os bocais pequenos, ou seja, 10,5, 10,5C, 11C, 12, 18. São bocais muito pequenos que com certeza irão dificultar o seu aprendizado. Quanto aos aquecimentos que eu sugiro que um trompetista em formação deve realizar, quase um consenso que a nossa prática diária deve constar de notas longas, exercícios melódicos, exercícios técnicos e músicas, trechos orquestrais e músicas com acompanhamento de piano. Isso seria o ideal. Mas dependendo do trabalho de cada um, às vezes no meu próprio trabalho, eu que trabalho na orquestra sinfônica, sou obrigado a no mesmo dia ensaiar e no mesmo dia estar dando aula. Então estou o dia inteiro com o trompete na mão, tocando milhares de exercícios, às vezes muito técnicos, muito melódicos, e não tenho tempo para realizar um aquecimento ou até um estudo correto. Mas toda vez que posso, me reservo o direito de fazer na melhor sequência que for possível. Gostaria de demonstrar os aquecimentos sugeridos e aconselhar como deveriam ser praticados. Notas longas. Marcamos o tempo para que o ataque seja preciso. Havendo o erro, retorna-se o processo. Procure, quando fizer nota longa, não deixá-la oscilar, subir, descer, não só de dinâmica, como na afinação. Seria esse o caso. Isso acontece quando a sua respiração não é igual. Você, quando respirar, mantenha a coluna no mesmo padrão. Não. Isso vai fazer com que a nota se altere. Então, procure fazer a nota o mais igual possível. Após o exercício de notas longas, procure fazer alguns estudos melódicos, lentamente, coisas até simples. Não comece a fazer exercícios de página inteira ou de 2 páginas, coisas cansativas que irão deixar o seu lábio tão marcado e tão cansado que você, após esse exercício, quem sabe, provavelmente não poderá tocar mais nada. Então, toque coisas melódicas, cante. Nunca se esqueça de cantar. Quem não consegue cantar, com certeza não conseguirá tocar os instrumentos de metal, porque os instrumentos de metal são tocados mediante o que você canta. Por exemplo, tocando esse si bemol agudo, me lembrei de um detalhe muito importante, que os jovens pensam muito nas notas agudas. As notas agudas vêm com o tempo, e você só vai consegui-las fazendo os estudos certos, e isso tudo no tempo certo. Os grandes métodos só escrevem até um si bemol de efeito, ou seja, um do escrito para o trompete si bemol. E veja bem, se conseguirmos tocar até esse do, já conseguimos muita coisa. As outras notas virão com o tempo. Os vocais menores com certeza ajudarão, mas com certeza também não ajudarão em outras coisas necessárias. Voltando ao nosso aquecimento. O trompete consta de muitas escalas e arpejos. Isso é uma coisa que diariamente devemos fazer. Por exemplo, escalas.
Arpejos. Não estava me lembrando do exercício inteiro de memória. As escalas são muito importantes. Existem em todas é bom praticar em todas as tonalidades, não somente nas tonalidades fáceis, mas as difíceis também. Os arpejos também. O trompete é construído muito em cima de escalas e arpejos. Procure praticar dosando esses estudos. Eu espero que esse vídeo venha a contribuir para aqueles que não só se iniciaram ou estejam se iniciando no trompete, mas que possam que sejam, no caso, alertados de algumas facilidades que poderão encontrar praticando essas novas regras. Gostaria de agradecer à MPO Vídeo pela oportunidade de ter realizado este vídeo, à Indústria de Instrumentos Veril e aos meus alunos Carlos, Maurício e Roberto pela colaboração neste vídeo e a toda a equipe técnica que me ajudou a realizar esse trabalho. Meu muito obrigado.